Olha, o projeto que previa a cota para mulheres no Poder Legislativo não deve valer para as eleições do ano que vem. É que não houve acordo na Câmara. O Jornal da Record News conversa agora com o advogado eleitoral Jonatas Moretti. Jonatas, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. O projeto esteve em discussão, tiveram mudanças durante a tramitação, mas ao que tudo indica ele não irá para frente. É um retrocesso na sua avaliação ou o projeto também não caminhou na direção correta? Boa noite, obrigado pelo convite. Sendo muito direto na resposta, eu creio que seja um retrocesso. Nós, enquanto sociedade, perdemos uma oportunidade de avançar na participação das mulheres na política. Vejam, nós temos um problema, que é a baixíssima participação de mulheres, algo em torno de menos de 15% das cadeiras no parlamento, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, são ocupadas por mulheres. E nós já tentamos outras saídas. Há mais de 20 anos existe uma cota, não de cadeiras, mas de candidaturas de mulheres pelos partidos e pelas coligações, quando essas coligações ainda era permitido. Só que por vários problemas, seja por candidaturas laranja, como vimos denúncias no pleito anterior, ou por dificuldades inerentes à nossa sociedade, apesar da garantia de que 30% das candidatas sejam mulheres, elas não são eleitas, tanto é que apenas menos de 15% ocupam cadeiras. Este projeto de lei visa garantir efetivamente as cadeiras. E é um projeto moderado, que ele é progressivo, visa atingir uma cota de 30% no pleito de 2040. Então, ele é bem progressivo, não tem nenhuma radicalidade. Então, eu entendo que a ausência de consenso na Câmara foi uma perda de oportunidade da nossa sociedade em avançar na participação das mulheres na política. Infelizmente, é uma coisa que está crescendo ainda no Brasil de forma tímida, né? Precisa de incentivo aqui no país para que a participação de mulheres na porcentagem mínima de cadeiras, né, que isso cresça, e também tem a história da garantia de recursos para o financiamento das campanhas das mulheres. O que mudaria com esse projeto? Pena que ele não vai avançar, mas o que mudaria? Porque, primeiro, os partidos eles eram responsáveis por definir quanto ia para a candidatura das mulheres. Agora, as mulheres, por esse projeto pelo menos, elas teriam que participar da decisão dentro dos partidos para esse financiamento acontecer de uma maneira mais justa. Exatamente, as mulheres teriam a garantia de participação e teria também um mínimo de recurso do fundo eleitoral para as candidaturas das mulheres de 30%. Então, veja, o projeto ele pretendia atacar dois problemas: a garantia de mulheres efetivamente eleitas e um mínimo de recursos para que elas possam ser eleitas. Porque a eleição no Brasil, ainda que agora seja o financiamento público de campanha, ela exige recurso. E uma forma de evitar que mulheres sejam eleitas, e negros também, que é um outro debate, é você sangrar, diminuir essa capacitação de recursos. Vale ressaltar que a mini reforma eleitoral, aprovada na semana passada, promulgada pelo Congresso Nacional nessa semana, ela tenta resolver o problema, mas também de forma muito tímida. Ela determina que cada voto do cidadão numa candidata mulher ou num candidato negro e negra valerá o dobro para o cômputo de que cada partido receberá no fundo eleitoral e no fundo partidário. Mas isso faz apenas com que os partidos que tenham mais candidatas mulheres e negras aumente a sua receita, mas não garante efetivamente que esse dinheiro será destinado para as próprias mulheres e também para os candidatos e candidatas negros e negras. Sim. Doutor, pelo que eu estou entendendo, e eu quero saber se é uma visão sua também, até comparando com outro país, a Islândia, que se falou muito sobre isso, na Islândia não há regra nenhuma para incentivar a candidatura das mulheres. É uma decisão dos próprios partidos do país em apoiar esse tipo de candidatura, a candidatura das mulheres, a participação feminina. O grande problema na nossa sociedade está justamente nos partidos, haja vista que são eles que fazem os projetos andarem. Esse projeto não andou. Os partidos também, como você bem lembrou nas últimas eleições, fizeram candidaturas laranja. O grande cerne está aí, porque afinal, mulheres são eleitas. A gente teve uma mulher
eleita presidente, ou seja, o brasileiro vota, a brasileira vota em mulheres, correto? Eu acho que os partidos são um pouco o reflexo da sociedade. Há partidos da nossa democracia que têm a paridade nas suas direções, nas suas candidaturas, e há partidos que negligenciam a participação das mulheres e dos negros e negras na política. Então, eu acho que precisa de um empurrão legislativo, de um empurrão nosso enquanto sociedade para alterar essa conjuntura. Nós temos um efetivo sucesso nas políticas de cotas. As políticas de cotas de inserção dos negros e negras na universidade, no serviço público, elas foram exitosas e elas não são para sempre, elas são temporárias. Então, penso eu que a implementação de políticas de cotas de efetiva participação de mulheres na política, a curto e médio prazo, pode ser uma política interessante, de forma que gradativamente você vai diminuindo as políticas de cotas ao ponto de ser natural e sem precisar de cotas para ter uma maior participação de mulheres na política. A gente está falando disso, mas a sociedade como um todo está se preparando, inclusive as pessoas que querem participar da política. Então, as mulheres, os negros estão se preparando mais, assim, para conseguir ganhar uma representatividade ali no nosso parlamento. Agora, vocês citaram a Islândia, tem dados interessantes, né? Quando a gente faz a pesquisa para entender onde está o Brasil em relação ao resto do mundo, até os Emirados Árabes têm 50% de cada sexo no parlamento. A Islândia tinha conseguido uma maioria, mas fizeram uma recontagem de votos, e aí nós mulheres não somos a maioria ainda, mas houve um crescimento imenso, né, em relação à última eleição. Acho que a tendência aqui é acontecer isso também, né? Aqui no Brasil, a gente, nas próximas eleições, já vai ver um avanço nesse sentido, mas é como você mesmo disse, precisa de mais incentivo e mais apoio para a gente ter mais participação, né, nesse sentido nas cadeiras e assim nos financiamentos partidários. Entendo que sim, acho que de fato nós enquanto sociedade temos avançado, mas são avanços ainda muito tímidos. O grande interessante dessa política, que infelizmente não será aprovada, é que ela acelera um pouco o processo de participação das mulheres na política. Então, por isso que não aprová-las é uma oportunidade perdida de avançar e igualar outras sociedades, né? Não é razoável que as mulheres hoje são maioria da sociedade, ocupem menos de 15% do parlamento. Significa que o Congresso ele é subrepresentado. Significa que as mulheres não têm a sua representatividade similar ao que tem na sociedade. Entendo eu que isso é um problema. Como nós vamos solucionar esse problema? Com uma política de cotas? Não só, mas essa política seria, ao meu ver, importante. Jonathan, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esse tema e discorrendo sobre o fato. Obrigado e até uma próxima. Boa noite. E é importante salientar para as pessoas de casa também, acho que eu queria fazer esse comentário, que é importante você votar justamente em mulheres, em negros, porque só uma mulher sabe o que uma mulher precisa na sociedade. Só um negro sente na pele o que um negro sente na pele diariamente. Então, votar nessas pessoas, principalmente quem é mulher, votar numa mulher significa muito. Ela vai justamente ter a representatividade lá dentro no Congresso, para políticas públicas, para olhar justamente para cada nicho da população, né? A gente pensa na forma ideológica da coisa, mas a gente pode arregaçar a manga e defender o ideal que a gente tem ali na urna, né? Eu fiz isso nas últimas eleições, eu votei para uma mulher para o nosso Congresso, né? Não vou falar que eu voto, mas voto. Eu acho importante, sim, buscar pessoas em que você se identifica e que você sabe que vão lutar pelos ideais que você acredita. E é bom salientar, há mulheres de esquerda, há mulheres de direita, candidatas, há mulheres de centro-esquerda, não faltam opções de mulheres importantes que têm surgido na nossa política e com grandes ideias. E aqui na pesquisa, né, a gente falou dos Emirados Árabes, mas olha só, a gente tem 3 países que têm mais mulheres do que homens no parlamento, que é a Ruanda, Cuba, Nicarágua. México e Emirados Árabes, metade. E aí depois tem a Suécia,
47% de mulheres. Então, vamos lá, Brasil, a gente também pode chegar lá.